E é interessante que agora a gente começa a entrar no assunto da live. O tema, o segredo por trás do mundo evangélico, que é aonde eu queria chegar com vocês agora. Porque quem olha para nós pensa assim, esses caras agem como todos agem. Se o Marcelo fosse um cara que agisse como todo mundo, o que ele ia procurar? A vingança. Sim. E o melhor, né, do que ele contou para nós, nem precisou ele procurar. A vingança veio na mão dele para ele agir e fazer vingança com as próprias mãos. Mas o espírito, aquilo que ele aprendeu na caminhada, a ligação dele com Cristo, né, fez com que ele agisse como? Como Cristo agisse. Glória a Deus por isso. Olha que glória isso daqui. Isso aqui é para ficar aqui gravado, estampado, para fazer corte, para nós postarmos. Porque quem olha para hoje pastores, evangelistas, homens de Deus, não vê o que está por trás do que nós agimos, do que nós fazemos. Tiraram a mão dela e fugiram, e eu cheguei na hora, com a minha mãe no chão, e o rapaz dizendo, faça alguma coisa, e aquela ira subiu até aqui, e aconteceu o que o Marcelo disse aqui. Aí eu falei para ele, eu não preciso fazer nada, eu não vou sujar as minhas mãos como você sujou, mas eu sei que a lei divina não vai falhar, e na hora certa essa lei cobra. Então esse é os bastidores, esse é o segredo que está por trás do mundo evangélico, aquilo que nós passamos e agimos, que enaltece o reino de Deus, que muitas pessoas não sabem, né? Esse é o segredo que está por trás do mundo evangélico, aquilo que homens sofrem, que mulheres sofrem. Nós temos aqui o Bruno, que é o mais jovem aqui da galera, e eu tenho certeza que ele, durante a sua vida aí, com Cristo, sacrificou muita coisa pessoal para que o nome do Senhor fosse enaltecido e glorificado. Com certeza, né? Agora, recente, aconteceu uma situação bem desagradável envolvendo um dos membros da minha família e tal, onde uma outra pessoa mandou alguns áudios e tal, falando, etc. E eu até comentei com o Marcelo, eu falei assim, é engraçado, né, Marcelo, porque quando a gente tá na carne, né, quando a gente tá no lado natural, né, a gente olha as coisas mais carnalmente, né, a gente começa a olhar, porque eu vou falar, porque eu vou chegar lá, porque o negócio, porque não sei o quê, e tal. Só que quando a gente tá no espírito, né, e eu e minha esposa, a gente está numa campanha, né, de jejum e oração, a gente já consegue identificar o que está por trás de tudo, né? O que está por trás, né? Então é o inimigo, né? Tentando tirar a paz da gente, tentando nos tirar do caminho, tentando nos desvirtuar, né? Ele vem todo dia com um prato, seja esse prato uma tentação, seja esse prato às vezes algo para literalmente ter tirado o foco, né? Então esse prato às vezes pode ser até mesmo uma polêmica, né? Que às vezes você tá ali focado em fazer a obra de Deus e tal, vem uma polêmica, estoura alguma coisa sobre alguém que você admira, alguém que de repente, sei lá, tá no teu meio, e você desanima, você já fica murmurando, você já fica falando bobagem, né? Tem até hoje de manhã eu vi um stories, um reels, né? Um rapaz, assim, um jovem pregador falando o seguinte, olha, uma vez um jovem da minha igreja chegou em mim e falou assim, líder, eu vou sair da igreja, eu vou abandonar tudo e tal. Ah, mas por quê? Porque a igreja tá cheia de pessoas mentirosas, tá cheia de pessoas falsas, tá cheia de pessoas que dão mau testemunho, né? E daí ele fala, tá, tudo bem, mas antes de você sair, eu quero que você faça um negócio. Quero que você pegue um copo d'água e você vá lá na outra ponta da igreja e volte aqui sem derramar uma gota. E esse copo tem que estar forrado de água. E o rapaz foi e voltou. No que ele voltou, ele falou assim, nossa, líder, consegui, né, vim sem derramar uma gota d'água. E tô entregando aqui pra você de novo. Aí ele falou assim, como que você conseguiu isso? Ele, não, é porque eu fiquei olhando o copo. Eu não olhei em volta, eu olhei o copo, né? Então é uma analogia simples, né, mas às vezes a gente fica olhando em volta, né? Às vezes a gente fica olhando, né, o que tá acontecendo em volta, olhando pra vida do irmão, olhando pro problema do outro. Sempre que a gente tem que olhar o copo, porque senão o copo derrama, né? E fazendo uma analogia aqui ao copo, né, o copo às vezes pode ser a tua vida espiritual. Às vezes você tá cheio de Deus e você começa a olhar os problemas, você começa a olhar tudo e você começa a ficar prostrado espiritualmente, você começa a ficar carregado espiritualmente, você começa a sentir a tua natureza humana vindo e aquilo é horrível, não tem coisa pior do que você não sentir Deus e sentir só você, né? Então tem que olhar pro copo não esvaziar, né? Então essa que é
a analogia ali, essa mensagem central que traz, né? Então, o que eu vejo hoje muitos jovens que estão na obra, né? Eu vejo eles muito desnorteados, né, muito sem direção. Principalmente, eu posso falar, eu fui um tempo, né, nasci dentro da Assembleia de Deus, e eu vejo muitos jovens dentro da Assembleia de Deus, às vezes sem direção. Jovens, às vezes, que não têm aquela identidade de cristão, sabe? Obviamente não são todos, né? Porém, alguns têm esse problema. E eu acho que é literalmente esse problema de não olhar para o copo, de não focar. Né? Às vezes você tem que focar, você tem que olhar ali e focar. Quantas vezes eu tive chances, né, de desviar, tive chances de passar aí de largo, né, para o caminho errado, e nunca me desviei, justamente porque eu tenho um foco bem claro, que é Jesus Cristo. Então, eu vou comentar algo a respeito do que o Marcelo falou, o pastor Alberto, o que o Bruno aí. O que acontece? A internet hoje, ela tem revelado comportamentos, e isso é bem complicado. Por quê? No início do Facebook, após a queda do Orkut, isso aí é coisa de velho, viu? Isso aí é coisa de velho. Nossa, agora você foi longe mesmo, hein? E o que aconteceu? No início do Facebook, lá pelos meados de 2009, 2010, muitos evangélicos fizeram seus perfis e começaram ali a entrar de uma maneira sem regras. E quando não tem um certo tipo de instrução, a pessoa achou que era uma terra sem lei. Então ali virou, né, uma degladiação entre um e outro, era uma briga de postagens. E com isso começou a se expor também alguns erros das pessoas ali. E foi aí que começou a aparecer essas polêmicas. E você falou algo bem interessante aqui, Bruno. Você tinha uma imagem, de repente, de uma certa pessoa e, revelado isso, você desanima, né? Vamos aqui citar alguns casos aí, e eu sei que vocês também vão concordar comigo. Os Gideões sempre foi o maior congresso missionário que tem, eu acredito que até do mundo, né? E na minha época de Gideões, o Marcelo sabe dessa época aí, era algo assim tão espiritual, era algo tão gostoso, você fazer uma caravana e descer, daquela época assim que a gente ouvia de... Eu mesmo fui lá. Não chegou aí? Não, nunca foi, né? Você nunca foi lá. Teve um pastor que foi no porta-mala do carro de pastores para chegar lá, sabe? Acho que o Alberto é um que foi no porta-mala, hein? Eu fui sem dinheiro, só na água. Não tinha... Então, assim, mas era algo tão espiritual que você ia naquele lugar, você recarregava, você vinha de lá numa transformação espiritual. E coisas extraordinárias aconteciam, né? Não, lá não era assim um lugar especial no sentido assim que lá Deus estava e os outros lugares não. É que lá você ia com o coração e a mente totalmente voltado para o espiritual, né? E você recebia aquela palavra dos homens de Deus. O que fizeram com os Gideões? Através das exposições nas redes sociais. Destruíram. E isso desanimou muita gente. Eu fui um que desanimei. Eu não consigo enxergar mais como eu enxergava antes. Então, as polêmicas do comportamento. O homem, como diz, ele falha. A Bíblia diz o quê? Para não se conformar. Paulo diz aqui, e não vos conformeis. Ele diz aqui, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação. Então, assim, um crente com a Bíblia, hein, cara? Graças a Deus. Há uma questão aí que muitas vezes nós não conseguimos entender. Porque quando se diz não se conformar, ele está falando para não se moldar. Então, quando existe uma polêmica, nesse caso, de expor as pessoas, de destruir vidas, destruir, às vezes, um congresso de nível... Porque os Gideões, se os Gideões acabar, não se acaba os pregadores que estão ali, as agendas deles. Não, tem missionários por trás daquilo ali, que são homens e mulheres de Deus que, gente... Estão fazendo a obra em lugares que ninguém tem coragem de ir. E, às vezes, isso aí não se enxerga. A Bíblia diz que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Então, se mesmo um congresso cheio de polêmica permanecer e se tiver o sustento do missionário lá que ganha uma alma, já valeu. Né? Já valeu. Então,
Para fechar a minha fala aqui, na época do Facebook da Ascensão, lá em 2009, 2010, houve alguns escândalos nos líderes e pastores de igrejas que começaram a se envolver demais e acabaram entrando nos bate-papo ali com algumas novinhas e foi exposto ali. Então, assim, homens de igrejas que você tinha assim, uma admiração, igrejas que para você chegar a um nível de pastor, você tinha que ter aí um currículo de oração de 7, 8 horas de oração por dia. Aí você descobre que um daqueles líderes lá, que tinha uma grande unção, poder, Deus usava com cura, revelação, ele aparece conversando com novinhas no Facebook. Então é complicado, né? Porque isso destrói a fé, destrói ministério, destrói família, destrói muita coisa. E é interessante o que o Luciano colocou, né, a respeito dos Gideões. Eu acredito que eu fui, acho que uns 12 anos seguidos, sem perder um ano. Deixa eu só, ouvindo o Luciano falar aí. Acho que deu uma cortada. Tá com delay. Pode falar, Marcelo. Alô? Pode falar, acho que tá com delay, mas pode falar. Não, é que tá com atraso agora aqui, tá dando atraso. Pode continuar, Alberto, por gentileza. A respeito dos Gideões, né, eu fui uma época, teve um ano que eu fui sem literalmente nenhum real no bolso, e mal eu conseguia tomar água. Mas é o que o Luciano falou, qual que era o meu propósito de ir lá nos Gideões? Era me renovar, me encher, aprender, receber a palavra. Eu me lembro que nós chegávamos no ginásio 6h30 da manhã, ficávamos de pé lá na frente, e saímos dali 7. Quando a gente aguentava, ficava até o último pregador. Saía de lá 10h30 para ir jantar. Só que nós tínhamos um propósito, nós tínhamos um objetivo. E até depois que estourou, né, alguns escândalos lá, de algumas coisas, né, que não vale aqui apenas salientar, nós íamos ainda com o objetivo. Né? Claro que hoje é o que o Luciano falou. Né? Hoje a gente olha assim e fala, pô, vale a pena eu me sacrificar e ir lá? Né? Hoje, né, o tempo passou. E hoje a gente fica meio assim, né? Acho que é melhor não, então eu vou aqui mesmo. Né? Até eu brinquei esse dia com o pessoal que os cultos aqui de terça-feira da Fazenda Rio Grande parece aqueles Gideões lá de antigamente, que você ia assim, e aquele negócio assim de Deus, assim, que você saía renovado. Né? Mas o propósito. Né? Infelizmente, a internet trouxe esses escândalos, e ai daquele por quem vier, mas também ai daqueles que propagam, né? Por exemplo, é o que eu falo, eu no meu lugar hoje, quando eu recebo um link de alguém, de uma fofoca, de uma calúnia, eu não passo mais para frente. Fica ali. Não me interessa aquilo ali. Não vai somar para mim, não vai somar para o reino. Fica ali. Mas nós temos hoje pessoas do meio, né? Que ficam divulgando isso, levando para frente e ajudando a escandalizar mais ainda, né? Uma das coisas que eu aprendi é que a justiça divina, ela não falha. Ela não erra. Essa justiça, tudo aquilo que se planta, se colhe, não tem erro.